Fala galera, beleza? O edital do Tribunal de Contas dos Municípios do Pará está na praça e a gente montou essa aula aqui com foco na prova discursiva, tanto para o cargo de auditor de controle externo como para o cargo de técnico de controle externo. Nessa aula a gente então vai ver um panorama geral do edital voltado para a discursiva, né, e trazer já algumas estratégias que você pode utilizar no dia da sua prova para poder tentar elevar o nível da sua discursiva, né, focado nessa banca com o Supan, que é uma banca não tão tradicional em concurso. Então a gente vai entender um pouquinho como que ela cobra essa prova discursiva, beleza? E por que estudar para a prova discursiva? Poxa, se a gente pegar o edital, tirando a avaliação de títulos que tem na parte de auditor de controle externo, a gente vai ver que a discursiva vale 30% da nota total do concurso, sozinha, né? E se a gente comparar, é o mesmo tanto que vale a matéria de conhecimento geral, e quase o mesmo tanto que vale a matéria de conhecimento específico, né? E se a gente pegar e dividir essa matéria de conhecimento específico aqui em individualizada, né, por matéria mesmo, a gente vai ver que a prova discursiva, de fato, é a parte que vale mais pontos no concurso. Então, não tem como deixar de lado essa preparação. Para você que não me conhece, eu sou professor de discursiva do Você Conquistado e também analista do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Por coincidência, eu também já trabalhei num Tribunal de Contas dos municípios, que foi no caso do Tribunal de Contas dos Municípios do Goiás, que eu assumi lá no cargo de auditor de controle externo para a área contábil, tá? Então é um órgão interessante, assim, né? Que tem uma função um pouquinho diferente dos demais tribunais de contas, mas às vezes é muito mais eficiente, né? Porque trata direto ali no município, né? Que é onde, de fato, o recurso é aplicado, beleza? Então, assim, a atividade é bastante nobre, então vale muito a pena se preparar para essa discursiva. O que a gente quer aqui? A gente quer aqui que você consiga bons resultados, né, nesse concurso, assim como os nossos alunos que fizeram o TCE Santa Catarina, né, para diversas áreas, contábeis, direito, administração, e conseguiram ficar ali entre os primeiros colocados no pódio, entre os 3 primeiros. E também no TCU, né, que a gente tem aí 2 alunos entre os 3 primeiros colocados no concurso, fora os que foram aprovados dentro das vagas, mas que não ficaram ali nas 3 primeiras colocações. A gente quer que você consiga notas altas na prova e assim consiga majorar as suas chances, né, de conseguir ser aprovado nesse concurso. Se ao longo dessa aula você tiver alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem lá no nosso Instagram ou no nosso Telegram, tá bom? Show de bola. Vamos lá. Primeiro, para o cargo de auditor de controle externo. A gente sabe que a nota vai ser o somatório da prova objetiva, com a prova discursiva e com a avaliação de títulos. A parte de avaliação de títulos, ela não eliminatória, ou seja, se você não tem títulos para apresentar, você você não vai ser eliminado do concurso, tá? Então vamos lá. A prova objetiva é dividida aqui em conhecimento geral e conhecimento específico. A gente tem 30 pontos para conhecimento geral e 40 para conhecimento específico, então toda a prova vale 70 pontos. Para ser aprovado, o candidato tem que tirar um mínimo de 42 pontos. O edital ele não traz mínimo por conhecimento, tá? Ele não traz, ele só traz o mínimo total. Então, se a pessoa tirar 40 pontos em conhecimento específico e 2 em conhecimento geral, teoricamente ele está aprovado no concurso. Já a prova discursiva vai ser composta por 3 discursivas, tá? Que eles chamam de questões discursivas. Uma será sobre conhecimento geral e as outras 2 sobre conhecimento específico. Cada discursiva vale 10 pontos, então ao todo a prova discursiva vale 30 pontos, sendo aprovado o candidato que tirar um mínimo de 15 pontos. Novamente, ele não traz um mínimo por questão, né? Então, se o candidato ele zerar uma questão, por exemplo, de conhecimento básico, ele tirar 0 nessa questão, aí ele conseguir gabaritar a questão 3 e tirar 5 pontos aqui na questão 2, ele já atinge o mínimo, beleza? E a prova de títulos vale 10 pontos. Já para o cargo de técnico de controle externo, a nota vai ser o somatório da prova objetiva com a prova discursiva. A prova objetiva vale 30 pontos de conhecimento geral e de conhecimento específico 40 pontos. Ao todo vale 70 pontos e para ser aprovado um mínimo de 42 pontos. Também não tem mínimo por conhecimento. E a prova discursiva é diferente lá da prova de auditor, vai ser apenas uma discursiva de conhecimento específico valendo sozinha 30 pontos. Então essa discursiva ela é muito mais relevante, né? Por um lado, você tem menos discursivas, mas por outro, aquela discursiva ali ela tem um impacto muito mais forte na nota. Então, se por acaso você não souber desenvolver bem essa discursiva, sua nota pode ir lá para baixo e talvez você não consiga esse mínimo aí de 15 pontos, beleza? Então, esse é o cenário de prova do concurso e a gente consegue aqui já estabelecer algumas estratégias, né? Por exemplo, não deve, né, deixar nenhuma questão discursiva em branco para o cargo de auditor, porque
Isso faz com que sua nota já reduza em 10 pontos, né? E a gente sabe que na classificação final qualquer ponto faz a diferença. Então, assim, não dá para deixar a questão discursiva em branco. Mesmo que você não saiba o assunto, você precisa desenvolver ele, né? E existem técnicas para isso, enfim, mas não pode deixar nenhuma discursiva em branco. E também não dá, logicamente, para deixar a discursiva de lado, né? A gente viu aqui o impacto que ela causa na nota final, beleza? Mas vamos lá, vamos trazer mais informação relevante aqui. O edital diz que o concurso tem validade de 2 anos e pode ser prorrogado por mais 2 anos. Então, ao todo, a gente tem aqui 4 anos em que o candidato aprovado pode vir a ser convocado. Então, mesmo que você não esteja dentro das vagas, né, se você tiver num cadastro de reserva, você pode vir a ser convocado nesses 4 anos, se surgirem vagas no órgão, né? E aí, qual vai ser o tamanho desse cadastro de reserva? Porque o edital não traz isso de forma muito expressa. Pois bem, ele diz o seguinte, para todos os cargos, ele fala assim, serão corrigidas 200 redações para ampla concorrência, 20 para negros e 20 para PCD, né, respeitados os empates na última colocação. Então, é no mínimo esses 200, esses 20 e esses 20, beleza? Então, ao todo aqui a gente tem 240 redações corrigidas. Os candidatos que forem aprovados na objetiva, tiveram a redação corrigida, né, entre esses 200, por exemplo, da ampla, e conseguiram aquele mínimo de 15 pontos na discursiva, eles, teoricamente, estão no cadastro de reserva, tá? Aí vem uma questão muito importante, beleza? Que é o quê? Você tem aqui a nota da... Vamos aqui, ó. A gente tem aqui, vai ser uma tabela bem assim o resultado, tá? Você vai ter aqui a prova objetiva. Aí a banca vai classificar os candidatos aqui. 1, 2, 3, até o final aqui, beleza? 800, vamos colocar aqui. Aprovados na objetiva. Só que desses 800, ela só vai corrigir 200, tá? Vamos considerar aqui que é ampla concorrência. Ela só vai corrigir 200. Então, ela vai pegar só esses 200 aqui primeiros, tá? Aí vai corrigir a redação desses 200. Aí vai vir aqui a prova discursiva, tá? Aí vai corrigir aqui 1, 2, 3 até o 200. Daqui para baixo, ela não corrige. Desses 200, a banca ela vai eliminar os que não conseguiram o mínimo, né? Logicamente. E depois vai somar essa nota. Depois que ela somar essa nota, que ela vai vir para o resultado, né? E aí vai classificar os candidatos. Por que eu estou detalhando isso? Porque é justamente nesse momento que ela soma a nota da prova discursiva que há uma mudança drástica na classificação. Então, aquele candidato que foi bem na objetiva, mas foi mal na discursiva, ele cai posições. O candidato que foi bem na discursiva, né? E às vezes ele foi mediano na prova objetiva, ele sobe muitas classificações. Então, aqui que está o grande diferencial da discursiva, tá? E aí você vai falar assim, tá, Bruno, mas quando que eu vou começar a me preparar para essa prova discursiva? Por quê? Porque o edital ele traz as provas em dias separados. E ele só vai chamar para a discursiva os candidatos que foram aprovados na objetiva dentro desse quantitativo de vagas. Então você fala assim, então eu só vou estudar para a discursiva depois. Mas veja bem, dá uma olhada no cronograma, tá? Esse aqui é o cronograma publicado no primeiro edital lançado, né? Se tiver alguma retificação depois é bom conferir, porque as ANCAs costumam retificar esses cronogramas. Mas em regra a gente tem aqui que a prova objetiva está prevista para o dia 12 de março. Aí, o resultado da objetiva, tá? Vai sair dia 22, o resultado preliminar. Porque depois desse resultado preliminar, ainda tem a possibilidade de você entrar com recurso, porque o cálculo foi errado e não sei o que e tudo, né? E a prova discursiva vai ser aplicada no dia 9/4, beleza? Então, aqui, com esse resultado preliminar do objetivo, dia 22, que você vai ter uma noção se você realmente está entre os 200 ou não. É aqui que você vai ter uma noção. Ainda não vai ser uma certeza, mas você já vai ter uma noção. Só que do dia 22 até o dia 9, você só tem 18 dias, tá? 18 dias. Você não consegue se preparar para a discursiva em 18 dias. Não no nível que um concurso desse exige, né? Então, o que tem que acontecer? Você tem que começar essa preparação antes. Ah, professor, mas eu não sei se eu vou ser aprovado na objetiva. Eu sei que você não vai ter como ter essa certeza. Mas se você está fazendo um concurso para ser aprovado, você já tem que pensar já lá na frente, né? Você já tem que se preparar lá na frente. Porque, e se você for aprovado? Você está estudando para a objetiva. Aí você, se eu ficar entre os 200, eu vou querer tirar a maior nota na discursiva para subir várias classificações. E aí vai ser o meu diferencial. Então, eu estou me preparando para conseguir ficar entre os 200 e lá na frente subir várias classificações. Assim como aconteceu com o Pedro no concurso da CGU, tá, gente? Isso aqui acontece direto. Isso aqui é só um exemplo. O Pedro, ele ficou ali na prova objetiva em 141, fora das vagas, tá? Aí ele fez uma excelente discursiva, ó. Ganhou 102 posições no concurso e foi para 39, foi para dentro das vagas do concurso, foi chamado ali na primeira leva de aprovados. Então, assim,
é importante, né, que você se prepare de forma concomitante. E nessa prova do TCM Pará, você tem a possibilidade de utilizar a discursiva como uma forma de estudo para a objetiva. E aqui vai a grande sacada, presta atenção. Como a prova cobra matérias de conhecimento geral específico, se você faz uma discursiva de uma matéria que está ali prevista no edital, você automaticamente está revisando o conteúdo da objetiva. Então, por exemplo, se você, sei lá, você está estudando ali direito administrativo, não sei, e caiu lá um ato administrativo, você está estudando ato administrativo. Aí você pode vir, né, buscar uma discursiva de ato administrativo e fazer essa discursiva de ato administrativo. Quando você faz essa discursiva, você vai ter que organizar as ideias na sua cabeça, né? Você vai ter que passar isso para o papel de forma clara para quem está lendo, né? Utilizando, logicamente, as técnicas de discursivo e tudo. Então, o que acontece? Você está fixando aquela matéria. Por quê? Porque você tá como se você estivesse ensinando para alguém aquele conteúdo. Então, você está fixando melhor. Então, isso para o aprendizado vai para a memória de longo prazo. Então, se aquela matéria, mesmo que ela não venha na discursiva lá na frente, ela cair na prova objetiva, você provavelmente vai acertar, né? Então, dá para você agregar a discursiva ao seu estudo da objetiva. Então, uma vez por semana, você vai lá, faz uma discursiva sobre uma matéria que você estudou e quer fixar, né? Faz aquela matéria, revisa e ao mesmo tempo já está praticando a discursiva, tá? Então, não é perder tempo estudar para a discursiva junto com a objetiva. Na verdade, é você fortalecer seu estudo, beleza? Então, vamos aqui aprofundar quanto à técnica e entender como que a banca vai corrigir essa prova, tá? Então, vamos lá. Prova discursiva a gente viu que vale 30 pontos e para ser aprovado você tirar um mínimo de 15. Primeiro, a banca ela fala que pode ser redigida em caneta azul ou preta, mas eu sempre sugiro que você utilize caneta preta. Isso aqui pode parecer bobagem, mas não é. Na hora que a banca vai corrigir sua prova, ela digitaliza a sua prova. Se você escreveu com caneta azul, a digitalização às vezes não fica tão boa. Então, quando o examinador vai corrigir, ele não consegue ler direito a sua redação, tá? Então, para evitar esse problema, faça com caneta preta, porque a caneta preta, na hora de digitalizar, ela pega bem pra caramba e aí não tem problema com a leitura, tá? Outro ponto específico é que vai ser cobrado conhecimento técnico. Então, a gente viu que para técnico vai ser conhecimento específico e para auditor vai ter duas questões de conhecimento específico, e uma questão de conhecimento geral. Então, todas as matérias vão cobrar conhecimentos técnicos, então dá para você agregar ao estudo da prova objetiva, tá? E terceiro, cada redação vai ter entre 20 e 30 linhas, tá? Isso aqui é interessante porque não são questões tão curtas, né? São questões de 30 linhas, mas que cobram conhecimento técnico. Então, não é uma questão de atualidade igual a do Enem, por exemplo, que os alunos estão acostumados a fazer, né? É uma questão que você vai ter que trazer conhecimento sobre o assunto, vai ter que responder a algum assunto solicitado pela banca, definido pela banca. Então, não é uma questão de atualidade qualquer, que a gente faz no Enem ou na escola, no vestibular, tá? Então, é uma questão específica e a gente vai entender como é que distribui essas linhas. E a banca traz que se você fizer menos que 20, você perde um ponto por cada linha. Então, se você fez 19 linhas, você vai perder um ponto na sua redação. Se você fez 18, você vai perder 2 pontos e assim por diante, tá? E você perde 0,5 para as linhas que excedam o máximo. Então, vai ter lá 30 linhas. Se você escrever 31, você vai perder 0,5 pontos. Se você escreveu 32, você vai perder 1 ponto, tá? Então, aqui vem um detalhe importante. Se a banca ela está dizendo que você pode escrever menos ou mais e vai perder ponto por isso, é porque na folha de resposta ela não vai limitar as 30. Então, ela deve trazer uma folha de resposta, sei lá, com 40 linhas. Então, você tem que ficar muito atento. Quando você pegar a folha de resposta, olha onde que está a linha 30, porque é ali que você tem que acabar a sua redação, tá? Eu falo isso porque já aconteceu diversas vezes dos alunos não verem que a linha 30, onde que é a linha 30, e escreverem 40, 50 linhas. Sem brincadeira, já aconteceu de escrever 50 linhas numa redação que era para 30. Pô, sacanagem da banca, né? Ela liberar uma folha de 50 linhas. Mas é peguinha, é concurso, ela quer eliminar quem está desatento. E aí, se você escrever além das linhas, ela pode, inclusive, desconsiderar isso para fim de correção. Já pensou? Então, você escreveu um parágrafo inteiro que ficou top ali, mas que ela vai desconsiderar porque não está dentro das 30, por exemplo, né? Então, assim, é um prejuízo
para sua redação. Então fica ligado nisso. Pegou a folha, opa, a linha 30 está aqui. Aí você já meio que fica atento para acabar com a sua redação ali. E o ideal é usar as 30 linhas, tá? Ah, Bruno, eu gosto de escrever pouco, 20 linhas está suficiente. Ó, eu sugiro que você escreva as 30, porque a gente vai ver que a parte de argumentação é a que vale mais pontos, então quanto mais argumentos você trouxer, maiores são as chances de você tirar uma boa nota, beleza? Como que a banca cobra a questão? Primeiro, tá? A banca Consulpan, ela não é uma banca tão tradicional, né? A gente chama de Consulpan ou Instituto Consulpan, né? Tanto que, se você for pesquisar lá, o site mesmo, o link é Consulpan, mas quando você abre a tela é Instituto Consulpan. Então, assim, é a mesma coisa, tá? Para fins aqui de preparação. E como que a gente faz? Eu entrei lá na Biblioteca Discursivas do Você Concursado, tá? Que é uma ferramenta de questões discursivas, que você pode filtrar questões de provas anteriores e tal, e filtrei lá pela banca Consulplan. Lá não tem muitas questões, porque a banca realmente ela não é muito tradicional de concurso, então você não consegue achar muitas questões anteriores, mas tem algumas que a gente pode utilizar como modelo para entender como que pode vir o enunciado da sua prova no dia do concurso, tá? Então eu peguei esse daqui, que foi aplicado na Câmara Municipal de Juiz de Fora, aí a banca ela trouxe aqui ó, um texto motivador, beleza? Que falava sobre resíduos na construção civil. Veja, que é associado à matéria de engenharia, provavelmente engenharia civil, beleza? E depois pedia para o candidato, ó, o comando da questão, elaborar um texto dissertativo argumentativo, discutindo a destinação dos resíduos sólidos e sua relação com a proteção dos mananciais no Brasil. Então ele pega um tema geral, né? Mas do ponto de vista de um agente do serviço público que atua na esfera do cargo a qual concorre. Então ele quer uma visão técnica sobre aquele assunto, tá? Então, esse é um modelo de prova. Então, a banca ela pode trazer ali um enunciado voltado a alguma matéria da sua prova específica e pedir para que você, com base naquela matéria, mostre o seu ponto de vista, tá? De contador, ou de advogado, ou de engenheiro, tá? Então, ela vai pedir para você direcionar. Ou, né, no caso de técnico, pode pedir para você mostrar sobre um técnico de controle externo. Poxa, qual a visão que o técnico de controle externo tem sobre determinado assunto? Aí você vai pensar na sua atuação como técnico de controle externo, na atuação do órgão, que é o Tribunal de Contas dos municípios, e entender ali como que você resolveria aquela questão, ou como você trata aquela questão. Então, é uma questão um pouco mais aberta, tá? Esse é um dos modelos. E o outro modelo que é bem mais direto, e inclusive foi aplicado no mesmo concurso, ó, a banca disse assim, ó, disserte sobre a relação entre a assessoria de imprensa, comunicação pública e direito social à informação, tá? Então, uma questão bem mais direta, aplicada, logicamente, para o cargo de comunicação social, tá vendo? Em que ele pega aqui, ó, pede para falar sobre a relação entre a imprensa, a comunicação pública e direito social à informação, tá? Então, o candidato ele vai ter que trazer esses conceitos para a prova. Para fins da preparação para esse concurso, a gente vai trazer alguns temas inéditos, né? Já que não tem tanto tema anterior, a gente vai trazer alguns temas inéditos, mas tentando ali abarcar vários modelos de enunciado, para no dia da prova você saber como lidar com cada tipo de enunciado, beleza? Então, assim, se você vai fazer o curso com a gente, fica tranquilo que você vai ter ali vários modelinhos para você poder entender como é que vai ser esse funcionamento do enunciado. Mas, em tese, para fazer uma boa prova discursiva, você precisa ler esse enunciado, extrair do enunciado exatamente o que a banca quer, com as palavrinhas-chave, por exemplo, igual eu fiz aqui, assessoria de imprensa, comunicação pública e direito social à informação. Então, essas são as 3 palavras-chave. Então, talvez tratar desses 3 assuntos ali, cada um em um parágrafo de desenvolvimento. Então, é importante você extrair o que é relevante para a banca, para não fugir do que ela está pedindo, tá? Então, lê o enunciado com bastante cautela, identificando os tópicos, o que ela está pedindo, beleza? E depois, a banca vai avaliar a sua prova. Como que vai ser essa avaliação? Tá? E tem os critérios de correção que ela traz no enunciado, ou no enunciado, ó, que ela traz no edital do concurso. Então, ela diz assim, ó, o concurso vale 30 pontos, beleza? Mas esses 30 pontos vão ser divididos assim, 20 pontos para argumentação e informatividade dentro do tema proposto, tá? E aqui a gente vai colocar, para ficar fácil, é o conteúdo. É você mostrar para a banca que você sabe o conteúdo. Então, na questão ali, se o candidato falou sobre assessoria de imprensa, falou sobre a assessoria de comunicação, é isso? Nem lembro mais. Ó, falou sobre assessoria de imprensa, sobre a comunicação pública e o direito social. Falou sobre os 3? Falou. Discorreu de forma correta? Discorreu. Então,
ganhou ponto aqui nessa parte de conteúdo. Só que não basta isso, por quê? Porque é uma discursiva, né? Tem aspectos textuais, que é justamente esses outros pontos. Então, a gente tem aqui 4 pontos voltados para coerência e coesão. Dentro de coerência e coesão, né, além dos conectivos coesivos, que são bem comuns, e, logicamente, a coerência das ideias, as informações coerentes, tem também aqui ó, a organização adequada de parágrafos. Tá? Essa organização adequada de parágrafos, ela, de certa forma, está relacionada à estrutura formal do texto dissertativo, que é o quê? Introdução, desenvolvimento e conclusão. Tá? Mas ela não exige a estrutura do texto dissertativo. Então, isso aqui é uma diretriz. Não necessariamente eu vou precisar seguir exatamente isso. Então, pode ser que eu faça um texto sem introdução e sem conclusão, por exemplo. Só com parágrafo de desenvolvimento. Desde que esses parágrafos de desenvolvimento estejam numa sequência lógica respondendo ao conteúdo que foi solicitado. Tá? E, por fim, a gente tem os aspectos que a gente pode chamar de gramaticais, que é a morfossintaxe, que vale 4 pontos, e a pontuação, acentuação e ortografia aqui, que vale 2 pontos, tá? Então, a gente tem essa parte aqui que a gente pode falar, são os aspectos gramaticais. Beleza? Se a gente for pegar, então, né, conteúdo, 20 pontos. Isso aqui é estrutura textual, 4 pontos. E gramática, a gente tem aqui 6 pontos. Então, veja, a maior parte da nota está aqui. Então, se você quer tirar uma nota alta no concurso, você vai precisar saber apresentar esse conteúdo, tá? Engana-se quem pensa que só estudar a matéria eu já vou saber esse conteúdo. Não é assim, tá? Todo mundo que vai fazer essa segunda etapa são os primeiros colocados na prova objetiva. Então, é a galera que tem uma base de conhecimento bacana. Então, não dá simplesmente para você ir lá para a prova sabendo, o seu conteúdo você fazer discursiva. Não. O grande desafio é justamente você pegar esse conteúdo e colocar no papel. Então, é conhecer a técnica de elaboração desse parágrafo de desenvolvimento, principalmente, né, que é onde vai estar a resposta, tá? Então, não é só saber o conteúdo, não. Precisa saber inserir esse conteúdo dentro da prova. E esses outros dois aqui, eles valem menos pontos, tá? Aspecto gramatical é você conhecer a língua portuguesa, então você vai estudar para a língua portuguesa, e também fazer várias provas, porque aí você vai mapeando os seus principais erros e melhorando. Né? Esse daqui, textual, é você saber basicamente utilizar esses elementos coesivos e organizar o texto em forma de parágrafo, e aí já tá bacana, e o restante, conteúdo, tá? Então, de forma estratégica, a gente tem que esse conteúdo vale mais pontos. E no que isso implica? Implica justamente na organização do seu texto, tá? Veja, qual seria o texto padrão? Seria uma introdução com 3 linhas, uma conclusão ali com mais ou menos 3 linhas, e numa questão em que tenha 3 tópicos, então você faria um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, um parágrafo de desenvolvimento para o tópico 1, para o tópico 2 e para o tópico 3. Esses tópicos aqui é o que a banca exigiu, tá? É a resposta ao que a banca solicitou. Então, no enunciado, você vai extrair esses tópicos, podem ser 2, podem ser 3, podem ser 4, podem ser 5, né? Você vai extrair isso do enunciado e vai montar um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico, tá? Um parágrafo de desenvolvimento para cada tópico. Então, aqui, se eram 3 tópicos, 3 parágrafos de desenvolvimento. Esse seria o padrão, tá? Porém, a gente viu que o que vale mais? Conteúdo, certo? Onde que está o conteúdo? O conteúdo está aqui, ó, no desenvolvimento, tá? Então, a depender da quantidade de tópicos, né, e de conteúdo que você venha trazer, pode ser que você precise abrir mão da introdução e da conclusão. Então, você fazer introdução e conclusão de 0 linhas, ou seja, sem introdução e conclusão. Então, em vez de seu texto ter lá 5 parágrafos, seu texto vai ter 3 parágrafos. Um para cada parágrafo de desenvolvimento, ou 4 parágrafos de desenvolvimento, sem introdução, sem conclusão. Por quê? Porque o foco está no conteúdo, tá? E a banca, ela não exige lá no edital, você viu lá no espelho, não exige estrutura do texto dissertativo, ou estrutura do gênero textual, não tem esse critério, tá? Por isso que a gente pode abrir mão. Mas, né, sendo prudente, né, se você conseguir, tiver espaço, conseguir desenvolver o conteúdo e sobrar um pouquinho de linhas, faça uma introdução de até 3 linhas e uma conclusão de até 3 linhas. Veja que é até 3 linhas, então é pequenininha mesmo. Por quê? Porque não vale ponto. O que vale mais ponto é o conteúdo. Então, usa a maior parte da redação para desenvolver esse conteúdo. Viu que nossa, frisei demais essa parte aqui de conteúdo, de fazer a introdução pequena, porque esse é o grande segredo para essa prova, tá? Porque a banca ela vai avaliar conhecimento geral e conhecimento específico. Matéria de conteúdo. Então, conteúdo ele tem que estar maior, ele tem que ter mais informação. Quanto mais informação você trouxer, melhor. Agora, o que não dá para fazer é o seguinte,
Ah, vou fazer ali 20 linhas sem introdução e sem conclusão. Aí você, pô, tá de sacanagem, né? Por quê? Pô, a banca deu 30 linhas para você. Você deixou 10 linhas em branco, aí não justifica você não ter feito a introdução e conclusão. Só justifica não fazer a introdução e conclusão se você usar todas as linhas para responder aos tópicos. Beleza? Então, nada de querer aí se aproveitar da minha bondade de tirar a introdução e conclusão e não escrever todas as linhas, tá? Beleza? Então, qual vai ser a estratégia para você se preparar para esse concurso? Tá? A estratégia que eu sugiro, né? Seria você aprender essa técnica discursiva, principalmente de como montar esse parágrafo de desenvolvimento. A gente vai ver que o parágrafo de desenvolvimento ele tem aqui tópico frasal, argumento principal, argumento secundário e fechamento. A gente vai ver que esses dois aqui são facultativos, né? Mas esses tópico frasal e argumento principal são obrigatórios. Nesse argumento principal, a gente tem um aspecto relevante que é o recurso de autoridade, que é onde você se baseia para tirar informação, tá? Então isso aqui é importantíssimo. Aprende essa técnica, aí você, lógico, vai aprender algumas técnicas de coesão, né? De coesão, de coerência, de estrutura do texto para você poder ter uma noção aí de como fazer e ganhar ponto em conteúdo. E também tem um módulo só sobre gramáticas, tá? Só sobre gramática. O que é aqui? Aula de gramática? Não. São os principais erros de gramática cometidos no texto. Então eu acho que seria interessante dar uma olhada nessa aula, justamente porque você já vai mapeando ali o que o pessoal mais erra. Talvez seja o que você mais erre também. E aí você já consegue ir evitando, né, de cometer esses erros ao longo da sua redação. Aprender essa técnica, né, que no nosso treinamento vai ser bem rápido, bem sucinto, aí você vai para as questões. Então você vai ter que elaborar em no mínimo 3 questões até o dia da prova. Como que você vai elaborar essas questões? Você vai fazer a questão, mandar para correção, receber o feedback. Receber esse feedback, viu o que tem que melhorar, aí sim você faz a segunda questão, manda para correção e recebe um feedback, beleza? E por fim, você faz uma terceira questão, manda para correção e recebe um feedback. Então você vai receber aqui 3 feedbacks. E qual é o segredo aqui desse processo? É que você vai fazer uma nova redação só depois que receber um feedback, porque, olha, você vai ter que saber o que você está errando para melhorar. Se você fizer sem esse feedback, você não vai saber que está errando. Então é perigoso você cometer o mesmo erro em todas as redações. E o segundo ponto é que essa correção ela tem que ser voltada para esse espelho da banca Consulpan, tá? Então, para esse espelho específico. Por quê? Porque você vai ter que avaliar os critérios que a banca está utilizando. Por exemplo, se você pega uma redação, uma questão dessa, e pede para alguém que corrige o Enem corrigir sua redação, ele, seu texto não tem proposta de intervenção, a introdução está pouco desenvolvida e tal, vai te dar uma nota baixa. Mas para a banca Consulpan é o que importa, né? Então você poderia tirar uma nota alta na Consulpan e baixa para o Enem. Então é voltar sua correção, sua redação para o que a banca está cobrando, porque é isso que vai fazer você ganhar uma nota mais alta no concurso, tá? Então essa seria a estratégia ideal. Ah, Bruno, eu não vou fazer seu curso, eu não tenho como fazer o curso, enfim, eu não tenho a condição agora. E aí, o que eu faço? Cara, procura essas informações então. Assim, vai ser um pouco mais difícil de você encontrar, talvez você não consiga encontrar de forma tão clara, mas procure entender como é que você monta um parágrafo de desenvolvimento, estude para a prova objetiva com muito afinco, tá? E procure pelo menos algumas correções, tá? Mesmo que não seja aqui com você concursado, procure correções, mas exija que essas correções sejam feitas no padrão da banca Consulpan, tá bom? Logicamente, é um concurso de alto nível, então, assim, 3 questões com correção é o mínimo, né? Se você, o ideal seria você estar fazendo redação toda semana ali, tá? Porque aí você vai realmente aperfeiçoando a técnica de discursivo. Se você já quiser isso, logicamente, pronto, né? A gente tem lá o nosso treinamento. Então, a gente tem lá, para o auditor de controle externo, a gente tem um curso para a área jurídica, um curso para a área contábil, um curso para a área de engenharia e um curso para a área de governança pública. Logicamente, a gente tem professores, né, habilitados aqui para cada uma dessas áreas que vão ajudar, principalmente com os temas, né? Então, vão direcionar ali temas mais quentes para o seu concurso. E também tem o curso para o cargo de técnico de controle externo, tá? Ambos os cursos, eles estão disponíveis, eles contêm lá, técnica sucinta, né? Então ele vai ter aquela parte de elaboração do parágrafo de desenvolvimento, algumas regras de apresentação, coesão, enfim, mas de forma bem sucinta e objetiva para você ver só o que é importante para a prova. Depois você vai ter lá temas selecionados para poder praticar, esses temas são selecionados por especialista, e a proposta de resolução desses temas.
tá? Utilizando a técnica. Então, a gente, na hora de elaborar o tema, né, a proposta aqui, a gente já utiliza a nossa técnica discursiva. Você vai ver que a gente pinta ali, o tópico frasal fica de azul, o argumento principal fica de verde, o recurso de autoridade fica de roxo. Então, quando você vai ver a proposta de resolução, ela vai estar toda colorida, já fazendo menção à técnica. Assim fica mais fácil de você visualizar e evoluir nessa elaboração da discursiva, tá? E também conta aí com correção individualizada, o curso está disponível a um preço acessível. Se você não é aluno, você pode clicar no link aí embaixo e dar uma olhada, beleza? Se tiver ficado com alguma dúvida, pode entrar em contato também com a gente lá nas nossas redes sociais ou em qualquer uma das plataformas do Você Concursado, beleza? É isso, um forte abraço e bons estudos.